Olá, vamos falar sobre meio ambiente. Eu me chamo Valéria, estou aqui com Ramílis, Brena, Eliane e o nosso convidado especial, Carlos Brigan. E nós vamos falar sobre meio ambiente. Somos do Centro Universitário FAMetro e estamos fazendo um podcast para debatermos sobre a questão do meio ambiente. Então, senhor Carlos, a Fundação Sustentável da Amazônia inicia hoje, um projeto que conscientiza as pessoas, inclusive vai até o dia 5, que é o Dia do Meio Ambiente, e o que chamou a atenção foi sobre o tema da Amazônia da Sol, que tem como objetivo, conscientizar a população em relação ao desmatamento. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa a respeito desse projeto. Eu agradeço o convite de estar no programa, é uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado globalmente, então, assim como a Fundação, várias outras organizações costumam promover eventos, para celebrar esse momento, Em geral é um momento para ser tirado como uma reflexão, Hoje em dia passamos por uma série de momentos críticos, para a humanidade, se a gente considerar o nível de impacto que as nossas ações geram atualmente na natureza, e que acabam se revertendo em problemas para nós mesmos, então nós vivemos realmente num momento muito crítico. Então, em geral, é um período de reflexão e de tomadas de boas decisões, para desenvolver projetos e ações voltadas para questões ambientais. Nós sabemos que há vários impactos, na Amazônia, e nós estamos, na verdade, há vários projetos, há várias instituições somando forças aí com relação à preservação do meio ambiente. Então nós temos a questão da liberação do carbono, o regime de chuvas, Eu não sei se você percebe que ora enche muito, ora seca demais, então nós não temos, na verdade, um equilíbrio hoje climático, na Amazônia. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? E nossa água doce também é muito importante. Isso vai acabar daqui a um tempo? Que previsão você tem para isso? Então, a base de toda a questão ambiental sempre é a ciência, Nós vivemos atualmente um momento muito crítico, porque a ciência nos últimos anos, tem nos mostrado que o nível de impacto que as nossas ações têm gerado é muito alto. Então, para as questões climáticas, nós já temos estudos mostrando que certamente passaremos por um período de aquecimento global. Esse aquecimento global, muitas vezes a gente pode pensar, não, mas está fazendo muito frio agora, como que tem esse aquecimento, O que acontece é que nós estamos falando da média global, então a média das temperaturas do planeta nos últimos anos tem aumentado. E a tendência é que esse aumento, se ele passar, hoje em dia se estabeleceu como uma meta principal, 1,5 grau acima da média atual. Se nós passarmos esse 1,5 grau, muitas mudanças estruturais podem estar acontecendo em todo o planeta. Por exemplo, extremos de frios, extremos de secas e calor, secas muito acentuadas, no nosso caso da Amazônia, cheias também muito acentuadas. Então esses desequilíbrios, esses extremos, tendem a ficar mais frequentes, Então aí a gente tem uma situação bastante grave, porque isso afeta, a qualidade do ar que respiramos, afeta a nossa produção agrícola, afeta o nosso conforto térmico mesmo, porque nós vamos cada vez mais depender de equipamentos, como ar-condicionados e coisas assim. E então é um desafio muito grande e claro, isso acaba afetando uma série de questões sanitárias, Nós temos visto aparecer, inclusive passamos, por uma pandemia muito séria, de Covid-19. Existem previsões de que endemias e mesmo novas pandemias podem surgir num cenário mais negativo. Então é uma situação que nos deixa muito preocupantes e cautelosos, E cada vez mais nós precisamos trabalhar para reduzir nossas emissões de carbono, o carbono é o gás principal nesse efeito de aquecimento global. Muito carbono na atmosfera acaba
fazendo com que a atmosfera fique mais quente, né? E aí gere todo esse desbalanço climático em todo o planeta. E aí nós precisamos reduzir essa emissão. E no caso da Amazônia, assim como outras grandes florestas do planeta, que existem em outras regiões, é de extrema importância nós preservarmos a floresta. Porque a floresta ela tem um papel muito importante de tirar o carbono da atmosfera. As plantas, elas, no seu ciclo de vida, acaba acumulando esse carbono da atmosfera. Então, é essencial a floresta em pé para reduzir o carbono que está na atmosfera e, assim, reduzir também essa questão do aumento climático ao longo do tempo, né? Nós vimos que tem né, muitas empresas que têm projetos com desenvolvimento sustentáveis. Na sua opinião, o que está faltando para que todas essas empresas adotem assim, esses projetos e levem isso com mais seriedade, exatamente, né? Sim. Então, nós temos assim, hoje em dia, né, a pauta ambiental, ela no passado já foi considerado como algo ou muito acadêmico, né, ou muito teórico e ao mesmo tempo, assim, tratado com certo descrédito, né. Nas últimas décadas, essa agenda ambiental, a pauta ambiental, cresceu muito em termos de importância, porque hoje, inclusive, nós sabemos que nossas atividades econômicas dependem também de um meio ambiente saudável, né? Nós utilizamos recursos naturais até para nosso sustento, nosso alimento, né? Por exemplo, a Amazônia é uma das regiões do planeta onde mais se consome peixe, né? E pela diversidade, pela quantidade que nós temos de pescado na região. No entanto, nós temos um problema seríssimo de ordem ambiental, que é a questão da contaminação de peixes, por exemplo, pelo mercúrio, que vem do garimpo. Então, é uma questão ambiental, é uma pauta para a ciência, para entender esses processos e nos mostrar caminhos para mitigar um impacto como esse sobre um recurso que é importante para nós. Então, projetos ambientais hoje existem, né? Eu acho que existe uma evolução nisso, existem organizações sérias que desenvolvem trabalhos diversos, né? Só que muitas vezes não chega, né, ao conhecimento das pessoas. Então, há pouca divulgação e, em muitos casos, projetos que estão em áreas, às vezes, remotas, né, e difícil de se chegar a informação para todo mundo. Um lado positivo é que nós temos hoje, com melhoria na comunicação também, né, internet. Então, você tem tanto divulgação de ações positivas, quanto, muitas vezes, até denúncias de atividades que possam estar descumprindo, né, alguma norma legal, ou mesmo ações que não cumprem sua finalidade. Então há possibilidades aí, hoje a gente vê crescer cada vez mais a possibilidade de desenvolver bons projetos que ajudem a nos guiar no sentido assim, de desenvolver ações menos impactantes ou buscar alternativas, né? Por exemplo, como eu mencionei a questão da pesca, né? Nós temos um exemplo no Amazonas, que é o manejo do pirarucu. O pirarucu é uma espécie de peixe que até pouco tempo ele era altamente ameaçado e a sua pesca estava proibida. Ainda é proibida, mas o Instituto Mamirauá, na cidade de Tefé, desenvolveu uma metodologia de manejo do pirarucu que hoje é implantada não só no Amazonas, mas também em outros estados e até outros países da Amazônia, e que é um modelo a ser seguido e que inclusive permitiu que nós tenhamos pirarucu atualmente no mercado. Então você vê, existem projetos de fato que ajudam a gente a encontrar caminhos, né, voltados a melhorar nossas ações na região. E aí a questão industriária, se não tem como comentar um pouco, a emissão de carbono é muito grande pelas indústrias, né? Então acredito que nós precisamos pensar também em mais fiscalizações, as ações mesmo, com projetos mais ambientais, mais sustentáveis com relação a essa questão, né, as indústrias, na verdade. Porque, assim, uma coisa é um ribeirinho, né, pegar uma árvore para fazer uma casa. Uhum. Mas outra situação é uma indústria, né, movimentando uma série de materiais, né, uma série de riquezas naturais para que isso nos sirva, na verdade, porque vai servir a todos nós. Uhum. O que acontece, o grande vilão da questão climática é o carbono, né?
E essa concentração de carbono na atmosfera, ela vem desde o final do século XIX até hoje, ela vem aumentando gradativamente, porque ela está relacionada à queima de combustíveis fósseis, combustíveis como diesel, gasolina, enfim, né, tudo que utilizamos tanto para a indústria quanto para nos locomovermos, né? A frota de veículos em todo o planeta aumentou consideravelmente. Então, essa questão da utilização de combustíveis fósseis, inclusive para mover a indústria, né, é o grande vilão atualmente, né? Então, os países hoje buscam assumir compromissos para tentar frear e reduzir cada vez mais o uso de combustíveis fósseis na geração de energia e buscar fontes alternativas, né? Nós temos um diferencial no Brasil, né, que é a questão de utilizar, em primeiro lugar, a energia hidrelétrica, mas de fato ela acaba às vezes até gerando também outros problemas, como o caso de inundações, né, quando você forma uma grande barragem. Mas também temos muita radiação solar. Está aumentando muito, né, a produção de energia, tanto eólica quanto solar. E o Brasil tem já um parque crescente. Se não me engano, a gente já tem quase 10% da nossa energia já sendo gerada por essas fontes alternativas. Então o caminho é esse agora, né? O caminho cada vez mais. Existem inclusive empresas que estão se engajando, né, realmente. Você vê muitas empresas, não só no Brasil, mas em outras regiões, reduzindo, né, as suas emissões, ou mesmo muitas vezes compensando. A compensação é um lado interessante também, porque, vamos dizer, você tem empresas que não tem como, né, vão seguir gerando emissão de carbono, mas eles podem também compensar, apoiando projetos de reflorestamento, de conservação de áreas naturais, para ter essa compensação, esse balanço, né, entre o que eles colocam de carbono de atmosfera e o que eles podem estar contribuindo para absorver, né, através do plantio de florestas ou manutenção. É interessante nós pensarmos que não sei se há de fato uma compensação. Não sei se você, como ambientalista, acredito que todos nós que estudamos devemos pensar assim, que uma floresta, né, que foi criada há 200 anos, né, e uma que foi desmatada, e eu faço o reflorestamento, não é a mesma que nasceu de uma natureza e tudo, né? Então, eu acredito que nós também temos que falar muito sobre a questão da preservação ambiental, né? Isso, você está corretíssima. Isso é nosso patrimônio natural é insubstituível, né? Quando nós vemos uma floresta que, como você falou, por séculos, né, ela foi gerada, teve um processo natural até chegar naquele ponto de clímax, né, de maior diversidade, inclusive, né? Quando você perde isso, é uma perda irreparável, né? Mas quando nós falamos no caso de estoque de carbono, então, mesmo considerando, nós precisamos conservar as nossas florestas que ainda existem, mas é importante ressaltar que hoje também, né? Ter ações de restauração daquelas que nós já perdemos. Elas podem demorar, né? Você ter um processo muito demorado de regeneração, né? Tem estudos que mostram que uma floresta como a nossa, a amazônica, né, para ser restaurada, a chegar a um ponto rico como é o atual, né, que a gente encontra atualmente, ela pode demorar décadas, né, até chegar num ponto desse. E a gente não deve pensar também que nós temos que ter atividade econômica, né? A gente não deve também desvencilhar isso. Claro. A questão é achar alternativas. E aliar a exploração econômica com a redução dos impactos. Então você pode, por exemplo, explorar madeira, explorar produtos não madeireiros na floresta, mas sem precisar degradar totalmente. Existem hoje tecnologias e formas de fazer com o menor impacto possível, né? Fazer esse processo, hoje já existem inclusive iniciativas em Manaus mesmo, existem alguns coletivos de bairros que já promovem recuperação, inclusive de áreas anteriormente ocupadas por lixeiras viciadas, né? Ou por áreas degradadas. Já existe um movimento para melhorar isso, inclusive às vezes, muitas vezes com plantio de espécies frutíferas, né? Que além de fazer esse processo de sequestro de carbono, como dizemos, da atmosfera, ainda pode suprir, né, de frutos, tanto para as pessoas quanto para a nossa fauna aqui urbana, né, que nós temos
uma diversidade incrível de aves e mesmo de primatas na Verdade. cidade de Manaus, né? Ainda. Como é o caso do sauim, né? Exato. O sauim de coleira, que é um símbolo da cidade, né? E nós vemos também jacarés, né, pelos igarapés, Isso. eles estão convivendo conosco, na verdade. E a gente tem que pensar que nós é que ocupamos esses Isso mesmo. espaços, né? Voltando para a questão das mudanças climáticas, eu queria saber qual, provavelmente, a maior temperatura que vai atingir, pode ser no país, pode ser no mundo, futuramente em questão de 5 anos. Porque nós sabemos que no ano de 2019, cerca de 29 países bateram sua maior temperatura. E a maioria desses países eram países europeus. Como, por exemplo, a Alemanha, ela bateu 42 graus. Lá querendo ou não, é um ambiente mais frio, né? E imagina, aqui no Brasil, principalmente aqui no Amazonas, qual provavelmente vai ser a temperatura que pode bater futuramente a maior de todas? Olha, então, é difícil saber, né? Existem previsões do que pode acontecer a partir, pensando aquilo, lembra que eu falei da temperatura média, né? É uma média global, né? Então, de aumento. Se a gente tiver um aumento de 1,5 grau em todo o planeta, na temperatura média, quer dizer que a gente já vai estar acontecendo em todo o planeta extremos, né? Como esses que você observou em países europeus. E eu cito um caso muito próximo daqui nosso, na região do leste da Amazônia, que é ali Maranhão e oeste e leste do Pará, né? Nós já tivemos nos últimos anos temperaturas médias da temperatura anual de anos recentes de até 2 graus a mais do que é registrado normalmente. Então, durante o verão, principalmente, né? Durante os meses secos. Então, temperaturas médias que variam às vezes de até 37, 38 graus, né? Chegaram a ultrapassar 40 graus, né? Nos meses mais secos nessa região. Isso traz consequências, porque como é um período seco, também aumenta a inflamabilidade, né, da floresta. Nós tivemos muitas queimadas florestais, o fogo que é muitas vezes utilizado até para atividade agrícola, né? Verdade. E sem controle, se a pessoa utilizar sem fazer o acero, sem cuidar, acaba que esse fogo ele foge, né? Como Vai aconteceu? para a floresta, né? E nós tivemos já muitos anos, como vocês têm acompanhado, de grandes queimadas na região, né? E perdemos muita floresta assim também. Você citou agora há pouco também, né, sobre a questão do mercúrio, né, lá em Santarém, Alter do Chão, né? Então, Alter do Chão, que é um lugar lindo, maravilhoso, né? Assim, tem um bioma muito rico, uma biodiversidade muito rica. O rio Tapajós está sendo atingido pelo mercúrio. Nós tivemos problema da queimada também lá. Então, assim, isso não acontece só naquele lugar, né? Eu, como educadora, o que nós fizemos foi desenvolver essa discussão, é claro, muito próximo à questão do meio ambiente, mas a partir de um livro chamado Amazônia, né, A Natureza dos Problemas. E nesse livro cita o Edgar Morin, que ele colabora pensando que o homem ele deve ser compreendido na sua totalidade, na sua integralidade. E nós não devemos deixar de falar dos povos da Amazônia, né? Claro. Os primeiros povos da Amazônia, aqueles que mais interessa que a natureza fique viva, que a floresta fique viva, né? E nós não pensemos só numa questão de reflorestamento, mas a própria manutenção do que nós já temos, né? Então, hoje, como professora, eu quero falar sobre a questão dos povos da Amazônia, né? Os indígenas que estão lutando para permanecer no lugar que é deles, na verdade, né? A primeira casa deles. E como professora, eu preciso citar a BNCC, né? Em que ela afirma que os professores, que as escolas, que a educação deve trabalhar, né, esse ser humano integral desde o início, né? Então, se o aluno souber um pouco de botânica, né, um pouco do que é a natureza, né, então nós iniciamos, por exemplo, alguma atividade escolar, se falarmos de frutas, enfim, da floresta, é sempre cenoura, maçã, é o que nós não temos aqui na Amazônia, né, a princípio. Porque a gente come o quê? Pupunha, tucumã. Então é necessário que nós pensemos que devamos sair desse cenário
não criticando, porque é claro a gente precisa, né, mas desse cenário sulista, para que nós exploremos realmente o que nós temos aqui de riquezas para esses alunos. Tu podes comentar um pouco como é que seria essa atividade, porque a questão da criação da consciência, eu não sei, acho que todo mundo tem, na verdade, né, a consciência, mas de fato, como é que seria essa questão mais prática dentro das escolas, né, nas praças, para que a sociedade pudesse ver? Eu poderia comentar um pouco? Sim, claro. Você menciona um aspecto muito importante da Amazônia, que é a nossa sociodiversidade, né? E a nossa diversidade sociocultural. Só para se ter uma ideia, né, os povos indígenas, os dados arqueológicos da chegada dos povos indígenas na Amazônia remontam a quase 15 mil anos. Tem estudos afirmando que pode ser até mais. Então, por milênios, né, as comunidades, os povos indígenas viveram na região, e quando a colonização europeia chegou na região, encontrou a Amazônia pujante, né, rica. A degradação da Amazônia tem a ver com o processo global, né, de degradação que aconteceu também em outras regiões, mas aqui no nosso caso é uma questão de poucas décadas, né, que nós vemos aí com mais intensidade a degradação, o desmatamento, né, aumentar cada vez mais. Então eu acho essencial nós termos essa questão da identidade amazônica, né, guiando as nossas ações e claro, né, eu acho que a gente pode sim utilizar recursos que vêm de fora, mas eu acho que é muito importante a gente destacar, né, e valorizar o que nós temos, né, e mesmo porque assim nós temos uma diversidade incrível, né, a própria agricultura tradicional que supre, né, muito as nossas necessidades na região, ela é muito mais rica do que a agricultura, quando nós falamos do agronegócio, né, de grandes extensões ou de pastagens ou de soja, né, que são as, digamos, grandes vilões hoje, né, quando a gente fala de desmatamento na região. Por outro lado, nós contrapomos a agricultura tradicional ribeirinha, indígena, que em um hectare de um campo de plantio você pode encontrar dezenas de espécies que são cultivadas há gerações, né? Eu trabalhei num estudo de diagnóstico socioambiental no Rio Negro. Nós chegamos a identificar mais de 200 diferentes variedades de plantas comestíveis cultivadas entre os quintais e as áreas de roçado de famílias indígenas e mesmo ribeirinhas, né? Então é uma riqueza incrível que muitas vezes a gente nem aproveita como deveria, né? As pessoas não conhecem, né? Porque por falta de informação, muitas vezes de divulgação, né? E é o que deveria ser explorado mais, né? Porque quanto mais a gente valorizar a nossa região, mais a gente vai trazer benefício, principalmente para o desmatamento, né? Isso. E a gente vê muitas vezes o espaço urbano é um espaço que hoje eu percebo assim, o espaço urbano como um espaço, como nós dizemos, cosmopolita, né? As cidades, uma cidade como Manaus, né, onde nós temos uma diversidade cultural muito grande, né? Gente, famílias que vieram até de outros países, né, para viver e trabalhar aqui. E hoje nós vemos até esse espaço se afastar, né, da Amazônia muitas vezes, né? A gente vê muitas vezes pessoas quando encontram uma fruta regional, olha, uma fruta exótica, né? Mas exótica não é o que vem de fora, né? Você chama um abil de exótico e o morango o que é, né? É o contrário, né? O abil é daqui, né? Não é... Então, assim, eu acho que existe às vezes uma questão de conceitualização das coisas e que muitas vezes é influenciada até por essa cultura global e que nos afasta da nossa raiz, verdade, né? Que a gente carrega muito a questão do homem ocidental, né? Nós devemos aquela ciência, aquela técnica e, na verdade, nós estamos num espaço que nós podemos explorar. Isso mesmo. Principalmente o Brasil, né? Que a gente vê pessoas que moram fora, lá não é como aqui. Aqui um palmo de banana
R$ 2 o quilo. E lá fora não, tem muita gente que não tem, tipo, em países como China, Japão, não tem isso como na facilidade que a gente tem. Que é só ali no supermercado de esquina, até mesmo no sinal, pegar uma palma de banana que foi cultivada provavelmente no quintal de alguém daqui da cidade em si. E muitas das vezes a gente tem isso aqui e não aproveita. E as pessoas de fora, ou já que saíram do Brasil, falam bem assim, que vem como é difícil lá fora para ter isso, falam, aproveitem porque aqui fora é diferente. E até a gente pode dizer que muito do que nós consumimos ainda, hoje em dia se fala muito, por exemplo, produção orgânica, né? Produtos naturais. Nós temos um celeiro aqui que é utilizado muito, principalmente pelas famílias que vivem em comunidades no interior, né? E que a gente acaba muitas vezes desvalorizando numa cidade como Manaus. Existe essa diversidade e o uso desses produtos de uma forma muito interessante. Tanto os produtos que são cultivados, só de banana, eu acho que a gente tem mais de 10 variedades de bananas diferentes, né? Muitas vezes você vai numa região onde não se produz, você não vai encontrar essa diversidade, né? E a outra questão é que nós também temos frutos que são extraídos da floresta, que são de ocorrência natural. Por exemplo, o açaí, a abacaba, o patauá, né? Que são produtos altamente nutritivos que hoje, inclusive, são exportados para vários países e considerados superalimentos, né? Pelo teor de nutrição e o quão saudáveis que são, né? Então nós temos que valorizar muito isso. A castanha, né? A castanha também é um produto da floresta, né? Do extrativismo. E eu acho que a gente tem que sempre pensar assim, né? Quando a gente olha para a Amazônia e os produtos que a gente pode gerar, nessa possibilidade, né? De a gente ter produtos agrícolas, produtos até minerários, né? Da atividade mineral, produtos da floresta, mas pensar uma forma de explorá-los da melhor forma possível, né? De forma sustentável, para manter essas fontes, né? Sempre nos sustentando, né? Sustentando a nossa qualidade de vida. E essa maneira assim orgânica, né, de reutilização, como é que você explica um pouco mais sobre esse desgaste de frutas orgânicas, de resíduos que ficam? Então, o que acontece, né? A humanidade, a população humana cresceu absurdamente, né? Nós hoje temos mais de 6 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Então, muitas regiões e hoje, né, para nós alimentarmos tanta gente, a agricultura hoje virou uma indústria praticamente, né? Então, nós temos a própria agroindústria, mesmo como chamamos, né? Ela é baseada principalmente em uma variedade de produtos, né? E para se produzir em grande escala, achou-se um caminho de produzir com o uso de produtos químicos, né? Ou sejam eles fertilizantes, sejam eles defensivos ou agrotóxicos, né? Que são utilizados desde agrotóxicos que são utilizados para eliminar insetos que vão querer atacar aquelas plantações, ou mesmo existem agora, inclusive, culturas transgênicas, né? Que aí se busca para melhorar a produtividade de muitas dessas culturas. Então isso vai alterando toda a dinâmica, inclusive tem muitos alimentos hoje que são considerados insalubres, né? Que não é saudável a gente consumir. Por outro lado, nós temos, né, a produção que é chamada de orgânica, que busca se desenvolver a produtividade sem a necessidade desses suplementos químicos, digamos assim, né? Tanto como adubos, fertilizantes, quanto o uso de agrotóxicos. E aí isso inclusive está crescendo, e na região mesmo, aqui na região de Manaus, nós já temos muitos produtores engajados nesse tipo de produção. Às vezes você não vai encontrar produtos, muitas vezes você vê, comparando uma banana, como a gente falou, né? Uma banana produzida com defensivos, com adubos químicos, etc. Muitas vezes ela é muito mais vistosa, né? Mas quando você vai saborear, né, você vê que ela não é tão boa, né?
Às vezes você vê aquela banana pratinha, aquela, né, da produção familiar, orgânica. Menor, né? Ela é feia, às vezes está meio pequenininha, né, tem umas manchinhas na casca, mas é outro sabor, né? Então é o que a gente tem muitas vezes, né? A gente não vê o alimento assim como... A gente não está fazendo um concurso de beleza dos alimentos, né? Tomate, cebola. Se você tem, às vezes, o produto orgânico, ele não é tão vistoso, mas em compensação em termos de qualidade e tudo isso é incomparável quando a gente coloca os dois na balança, né? Nós queremos agradecer imensamente, Carlos, a sua participação, meninas também, tá bom? Nós queremos frisar aqui que o ser humano, ele deve ser um ser humano integral, um cidadão participante, aquele que defende o meio ambiente, a sua biodiversidade, né? É um homem que faz história e que contribui para uma sociedade justa, igualitária, pensando que nós temos os povos da Amazônia e que nós devemos defender esse nosso lugar aqui, tá bom? Muito obrigada a todos e é isso. Eu agradeço, obrigado também.